Você nunca será nada. Desista de ser cantora, você é horrível nisso, disse o marido à esposa. Após expulsar ela de casa, no entanto, meses depois eles se encontram em um show e ao vê-la implora por perdão. Lívia havia acordado cedo naquela segunda-feira cinzenta. O sol ainda tentava romper o pesado manto de nuvens, mas tudo indicava que o dia seria chuvoso, daqueles em que cada gota parece trazer mais incertezas do que respostas. Nos últimos tempos, sentia-se exatamente assim, um céu nublado prestes a desabar. Arrastou-se até a cozinha, onde um bule de café morno a aguardava sobre a pia. O cheiro, normalmente reconfortante, não conseguiu dissipar a ansiedade que martelava seu peito. A casa onde morava com o marido, Samuel, era pequena e simples, marcada pelos móveis velhos que compraram em promoções. Perto da janela, um violão de segunda mão e um caderno de anotações repleto de letras de músicas inacabadas lembravam Lívia de seu sonho de se tornar cantora. Sonho que, nas últimas semanas, parecia mais distante do que nunca. Faltava coragem ou sobrava medo? Talvez um pouco de cada. Samuel, por sua vez, vivia sob enorme pressão. A pandemia econômica e alguns investimentos arriscados que fizera o deixaram atolado em dívidas. Ao contrário de antes, quando se mostrava carinhoso e compreensivo, agora ele chegava em casa tarde, reclamando de tudo e culpando Lívia pela falta de dinheiro. Ele se apegava a cada conta, cada boleto atrasado, como se fossem provas de um fracasso que atribuía também à esposa. As brigas se tornaram frequentes e Lívia se acostumara com a tensão constante dentro de casa. Naquela manhã, Samuel entrou pela porta com o rosto fechado. Carregava uma pasta cheia de documentos, a expressão rígida, o andar pesado. Lívia tentou saudá-lo com um sorriso forçado. Bom dia, Samuel. Conseguiu resolver algo no banco? Ele balançou a cabeça negativamente, jogando a pasta em cima da mesa. Não, nada deu certo. Aqueles gerentes só complicam mais a nossa vida. As parcelas estão atrasadas e agora querem me cobrar juros abusivos. Não sei mais o que fazer. A mulher suspirou, pegando 2 xícaras para servir o café. Por um instante, considerou a possibilidade de oferecer-lhe palavras de incentivo, mas o semblante dele a fez recuar. A cada dia, Samuel parecia mais amargurado, e as últimas conversas vinham descambando em discussão. Ainda assim, ela tentou. Talvez possamos conversar com um contador, renegociar alguma dívida. Ele, porém, interrompeu-a com agressividade. Conversar? Você acha mesmo que vai cair dinheiro do céu? Acorda, Lívia. E cadê o seu esforço para ajudar nessa casa? Lívia mordeu o lábio inferior sem saber como responder. Já vinha enviando currículos, procurando trabalhos temporários, mas não encontrava oportunidade. Seu sonho era cantar profissionalmente, mas aquilo parecia cada vez mais improvável aos olhos do marido. E na falta de uma solução mágica, ela se sentia inútil. Eu estou procurando emprego, Samuel. Enviei currículos para lojas, escritórios. Até pensei em fazer um teste para cantar em um restaurante, mas... Ele soltou uma gargalhada amarga. Um teste para cantar? E isso vai pagar as contas? De que adianta ficar sonhando com música se você não traz um tostão para dentro de casa? As palavras doíam fundo, mas Lívia manteve a voz firme. Sabe que é tudo o que sempre quis. Desde antes de nos casarmos, você dizia que me apoiaria. Agora mudou? Samuel revirou os olhos, impaciente. O mundo mudou, Lívia. Você não vê que estamos afundados em dívidas? Precisamos de um milagre, não de uma cantora amadora brincando de estrela. Ela abaixou a cabeça, apertando a xícara entre as mãos. Não adiantaria discutir naquele momento. As horas seguintes foram silenciosas. Ele se trancou no quarto analisando planilhas, enquanto ela tentava organizar a casa. Cada canto parecia sufocá-la. A cozinha pequena demais, a sala apertada e, sobretudo, a atmosfera pesada. A chuva começou a cair no final da manhã, como se fosse um espelho das lágrimas que ela continha. O dia transcorreria de forma arrastada, mas Lívia ainda não imaginava que aquela semana reservaria algumas das horas mais dolorosas de sua vida. A tensão que pairava no ar
não era apenas fruto das dívidas, era também fruto do desrespeito e da falta de carinho que, pouco a pouco, minavam a relação dos dois. E, em breve, tudo isso culminaria em uma explosão que mudaria suas vidas para sempre. Uma das contas que mais pesava sobre Samuel era o financiamento de um carro que ele comprara em tempos áureos, acreditando que a vida financeira daria um salto. Ele deixara o antigo emprego para abrir um negócio próprio com um sócio. Mas a parceria fracassara poucos meses depois, arrastando-o para um mar de dívidas. Agora, sem emprego fixo e com credores batendo à porta, a pressão sobre si aumentava a cada dia. No passado, Samuel sentia orgulho de Lívia e de sua paixão pela música. Ele a conhecera num evento da empresa em que trabalhava, onde ela se apresentara cantando apenas com um violão. Fascinado, aproximou-se dela depois do show, trocaram contatos, iniciaram um namoro. Ele adorava sua voz e aplaudia cada composição que ela arriscava. Mas quando o casamento se firmou e as dificuldades apareceram, aquele entusiasmo se perdeu. Na noite de terça-feira, enquanto Lívia preparava um jantar simples, arroz, feijão e alguns legumes, Samuel chegou com a expressão transtornada. "Acabei de descobrir que o limite do cartão foi estourado de novo", afirmou jogando-se no sofá. "Eles vão bloquear tudo, Lívia. Como vou abastecer o carro? Como vou comer fora quando precisar?" "Bloquear? Mas quando olhamos semana passada, ainda havia algum espaço. Tentei não usar, só peguei algumas compras necessárias." Ele bufou, como se aquela explicação fosse irrelevante. "Compras necessárias? Tudo está necessário para você. E agora estou sem um centavo no bolso, além de ter que lidar com cobrança de todo lado." Lívia se aproximou tentando manter a calma. "A gente pode cortar despesas. Eu estou economizando no mercado, comprando produtos de marca mais barata." "Marca mais barata?" retrucou ele, encarando-a com fúria. "Isso não vai resolver nosso problema. Precisamos de dinheiro de verdade e não de migalhas. E você? Não conseguiu nenhum emprego, nem que fosse um bico?" Ela respirou fundo. "Estou enviando currículos, mas não é fácil. A competição é grande e meu currículo não é tão forte. As poucas entrevistas que fiz não deram certo. Mas o quê?" interrompeu ele impaciente. "Mas eu recebi um e-mail de um restaurante que faz música ao vivo às sextas-feiras. Eles toparam me ouvir cantar. Talvez eu consiga ao menos um cachê semanal." A reação dele foi de desdém. "Ah, Lívia, por favor, música ao vivo. Vão pagar quanto? R$ 50 e um prato de comida? Você acha que isso vai salvar a gente? Sinceramente, parece que você vive num mundo de fantasia." Ela baixou o olhar, sentindo o rosto ruborizar. Por mais que as dificuldades fossem reais, a forma como Samuel as abordava era sempre agressiva e cruel. Ele se levantou, aproximando-se de forma ameaçadora. "Eu não aguento mais, Lívia. Estou trabalhando em bicos, fazendo entregas, vendendo o que posso, e você acha que cantar vai nos tirar da lama? Se tem tempo para música, por que não procura algo mais rentável, sei lá, trabalhar num supermercado, numa loja?" Eu ainda não consegui essas vagas, nenhuma me chamou até agora." "Claro que não, você fica perdendo tempo se achando artista. Por isso estamos nessa situação." Dizendo isso, Samuel saiu pisando forte, batendo a porta do quarto com força desmedida. Restou a Lívia o silêncio doloroso da cozinha, com o arroz já frio no fogão. Sentada à mesa, ela encarou o prato vazio, sem fome, e sentiu lágrimas teimosas queimando-lhe os olhos. Não reconhecia mais o marido que um dia a apoiara. Não reconhecia mais a si mesma, tão frágil e temerosa. Quando enfim conseguiu dormir, teve um sonho perturbador. Ela estava num palco, mas não havia público. Cantava, mas ninguém a ouvia. E no fundo do palco vislumbrava a figura de Samuel, que ria e aplaudia com escárnio, dizendo: "Você nunca será nada." Ela acordou assustada, o coração aos saltos, constatando que, de fato, aquele pesadelo era um espelho cruel de sua realidade. A tensão seguiu crescendo ao longo da semana, como uma panela de pressão prestes a explodir. Na quinta-feira, logo após o almoço, Samuel foi surpreendido por uma ligação do gerente do banco. Caso ele não efetuasse o pagamento de 2 parcelas em atraso, seria acionada a justiça para protestar o nome dele.
e, se necessário, penhorar bens. Irritado e desesperado, ele voltou para casa cuspindo fogo. Lívia estava no quintal, estendendo roupas no varal. Vira as mensagens de cobrança no celular, mas não sabia o que fazer. Tentou sugerir vender o carro, mas Samuel ignorara, agarrado à ideia de que precisava do veículo para trabalhar em qualquer bico que surgisse. Quando o viu chegar, percebeu imediatamente o ódio estampado nos olhos dele. "Lívia!" gritou ele antes mesmo de cruzar a porta. "Você viu isso? Vão penhorar o que restou dos nossos móveis. E tudo por quê? Porque não temos dinheiro." Ela engoliu em seco. "Samuel, não grite assim. Vamos pensar juntos em uma solução." Solução? A única solução seria você parar de ficar com essa ideia ridícula de ser cantora e arranjar um emprego de verdade. Ela largou as roupas, aproximando-se com calma. "Não é ridículo. Eu posso cantar e, ao mesmo tempo, trabalhar em algo que apareça. Não é uma coisa que exclui a outra. Mas não estou conseguindo nenhuma oportunidade fixa, nem mesmo em lojas." Ele fechou as mãos em punho, respirando fundo para não gritar ainda mais. "Você não entende? Já estou farto de ouvir suas desculpas. Acha que sua voz paga conta? Porque até agora não vi um centavo vindo das suas canções, nada." Lívia tentou explicar que mesmo que ganhasse pouco no restaurante, seria algum dinheiro adicional. Mas Samuel estava cego de raiva. "Algum dinheiro? Estamos falando de dívidas de milhares de reais, e você vem me falar de cachê de barzinho?" A mulher sentiu as pernas tremerem, mas sustentou o olhar. "Eu sei que estamos com problemas graves, mas a culpa não é só minha. Você também fez escolhas erradas, emprestou dinheiro para aquele sócio, investiu em negócios que não deram certo." Ele se aproximou dela bruscamente, o rosto tão vermelho que quase parecia febril. "Você está me culpando? Eu fiz tudo isso por nós dois, para termos uma vida melhor. Mas você nunca colaborou de verdade." O tom de voz subiu, e naquele instante, o medo se misturou à revolta no coração de Lívia. "Você sabe que sempre te apoiei. Estive ao seu lado, mas não vou aceitar você dizer que não faço nada. Por que me trata assim? Onde está o Samuel que me elogiava quando eu cantava?" Ele gargalhou uma risada amarga, cruel. "Acorda, Lívia. Você é horrível nisso. Nunca será nada. Já cansei de fingir que você tem talento. Quer uma verdade dura? Sua voz não é nada de especial. É só mais uma tentando a sorte nesse mundo. Desista, vai poupar seu tempo e o meu." As palavras atingiram Lívia como punhais. Ela recuou chocada. Lágrimas se formaram em seus olhos, mas Samuel não recuou. "E mais, se não fosse por você, talvez eu não estivesse nessa lama. Fica aí cantarolando enquanto eu carrego tudo nas costas. E quer saber de uma coisa? Chega. Eu quero o divórcio." A voz dele soou gelada. Ela arregalou os olhos, incrédula. "O quê? Você não pode estar falando sério." "Estou." Ele apontou para a porta. "Arrume suas coisas e saia desta casa. Se não sair por bem, sairá por mal. Não quero mais olhar para você, Lívia. Você não passa de um peso morto." O coração dela disparou e a respiração ficou ofegante. "Para onde vou? Eu não tenho dinheiro para alugar nada de imediato." "Esse não é meu problema." Ele retrucou, virando o rosto com desprezo. "Dê um jeito. E quando estiver cantando por aí e ficar famosa, talvez consiga um lugar para morar. Mas, por enquanto, estou farto de você." Era como se um abismo se abrisse sob seus pés. Lívia sentiu as lágrimas rolarem, mas, por um instante, algo dentro dela se incendiou. Dor, humilhação, mas também uma centelha de indignação por tudo que ouvira. Decidiu não implorar. Não valia a pena. Caminhou até o quarto, pegou uma mala e enfiou algumas roupas e objetos pessoais. Antes de sair, pegou seu violão e seu caderno de composições. Samuel a observava de braços cruzados, como se fosse um carrasco dando a sentença final. "Você vai se arrepender disso, Samuel", disse ela, a voz trêmula de emoção. "E quando isso acontecer, talvez seja tarde para nós dois." Ele não respondeu, limitando-se a encarar o chão. Lívia saiu, sentindo o vento frio contra seu rosto molhado de lágrimas. A rua parecia mais escura do que nunca,
como se o mundo inteiro tivesse conspirado para sufocá-la. Assim começava o mais difícil capítulo de sua vida. Expulsa de casa, sem emprego, sem marido, sem um porto seguro. Ainda não sabia, mas aquela seria também a fagulha que a levaria a encontrar o seu verdadeiro valor. A primeira noite fora de casa foi terrivelmente solitária. Lívia pensou em recorrer a uma amiga antiga, mas esta morava em outra cidade, distante. Também considerou passar na casa de um primo, mas eles não tinham muito contato há anos. Sem opções imediatas, terminou em um albergue improvisado para mulheres em situação vulnerável, no centro da cidade. O lugar era simples, com beliches enfileirados, mas ao menos oferecia um teto e uma refeição quente. Mulheres de diferentes idades e histórias de vida partilhavam aquele ambiente. Algumas haviam fugido de maridos violentos. Outras, como Lívia, estavam na miséria por questões financeiras. A sensação de desamparo a deixou em prantos, mas, curiosamente, também sentiu uma faísca de esperança ao notar que não estava só na luta contra as adversidades. No dia seguinte, acordou cedo, arrumou a mala e partiu antes mesmo que as outras se levantassem. Precisava encontrar um meio de se sustentar, de recuperar a dignidade perdida. Passou a manhã percorrendo as ruas do centro, perguntando por vagas de emprego em lojas, padarias, lanchonetes. Na maioria dos lugares, ouviu negativas, ora pela falta de experiência, ora pela vaga já preenchida. O caderno de composições, entretanto, estava sempre em suas mãos, como um talismã ou um lembrete de quem ela era de verdade. Em uma breve pausa em um café modesto, pediu apenas um pingado, contando as poucas moedas que restavam. A dona do estabelecimento notou o violão e comentou: "Você toca?" "Toco um pouco e canto também", respondeu Lívia timidamente. "Só servimos café aqui, mas na sexta sempre tem música ao vivo. Pagamos pouco, mas se tiver interesse", disse a dona, um tanto hesitante. Lívia sorriu. "Qualquer coisa já ajuda. Podemos combinar?" Diante do aceno afirmativo da mulher, sentiu uma ponta de alegria. Era apenas um cachê reduzido, mas poderia servir de recomeço. Além disso, cantar seria a única forma de Lívia sentir-se verdadeiramente viva. Precisava da música como precisava do ar para respirar. Nos dias que se seguiram, ela conseguiu alugar um quarto simples em uma pensão barata, dividindo o espaço com outras duas moças que também lutavam por uma vida melhor. A casa era antiga, os cômodos exalavam mofo, mas ao menos era um lugar fixo para deixar suas coisas. À noite, passava horas compondo versos que falavam sobre dor, traição, esperança e superação. Cada palavra parecia emergir do turbilhão de sentimentos que a assolava desde que fora expulsa de casa. Entretanto, mesmo com esse pequeno emprego de fim de semana, ela ainda precisava de mais renda para cobrir despesas básicas, como alimentação e o aluguel do quarto. Numa quarta-feira, tomou coragem e voltou ao restaurante que mencionara a Samuel antes de ser expulsa. Era um estabelecimento de médio porte, localizado em um bairro comercial movimentado. Explicou seu desejo de cantar às sextas ou sábados, e, para sua surpresa, o dono topou fazer um teste. Se ela agradasse, teria um cachê, ainda que pequeno. Assim, de forma humilde, Lívia iniciou a vida de cantora de bares e restaurantes. Cantava MPB, pop, sertanejo romântico, qualquer estilo que o público pedisse. Nem sempre era notada. Muitas vezes, o burburinho das mesas abafava sua voz, e ela se tornava quase um pano de fundo. Mas nos poucos instantes em que alguém parava para aplaudir ou elogiá-la, sentia uma energia inebriante, quase como se estivesse num grande palco. A cada nota musical, lembrava-se dos insultos de Samuel. "Você nunca será nada. Desista de ser cantora." E essa lembrança funcionava como um combustível, inflamando seu desejo de provar que ele estava errado. O recomeço era duro, cheio de privações, mas agora ela tinha um motivo ainda mais forte para persistir. E mesmo que não tivesse certeza de como se sustentaria nos próximos meses, havia uma convicção em seu peito. Se fosse para cair, cairia lutando pelo seu sonho. O tempo passou devagar, mas pouco a pouco, Lívia foi moldando uma rotina. De dia, procurava empregos formais,
ou fazia trabalhos temporários, ajudante de cozinha, atendente de lanchonete, o que surgisse. De noite ensaiava canções ou se apresentava em pequenos estabelecimentos que aceitavam seu talento. A vida não era fácil, mas ela se agarrava à música para não sucumbir ao desânimo. Em uma sexta-feira de outono, Lívia tinha um show num restaurante relativamente sofisticado. Conseguira a oportunidade graças ao contato de um tecladista que a ouvira cantar numa lanchonete e se impressionara. O local ficava numa região mais nobre da cidade, frequentada por casais e famílias de classe média alta. Para não destoar, ela vestiu seu melhor vestido, simples, porém elegante, e caprichou na maquiagem, tentando disfarçar o cansaço de uma semana exaustiva. Quando chegou, ajeitou o violão junto a um banquinho no canto do salão, perto de uma decoração com plantas e luzes amareladas. O ambiente tinha um ar refinado, cheiro de comida bem preparada e conversas amenas. Sentia-se nervosa, mas também excitada. Seria sua estreia naquele lugar e ela precisava dar o melhor de si. Após a recepcionista anunciar seu nome, Lívia começou a primeira canção, uma versão suave de uma música bem conhecida para atrair o público. Com voz serena, conquistou gradualmente a atenção de algumas mesas. Notou olhares curiosos e aquela sensação lhe deu confiança para prosseguir. Em seguida, arriscou uma de suas composições autorais, uma balada melancólica que falava sobre perdas e recomeços. A letra descrevia, nas entrelinhas, seu próprio sofrimento após ser expulsa de casa. Foi quando um homem elegante, sentado a uma mesa mais afastada, parou de conversar com seus acompanhantes e voltou toda a atenção para ela. Lívia percebeu de relance que ele tinha o senho franzido, como se estivesse analisando cada nota. Não conseguiu identificar se ele apreciava ou criticava sua música. Ainda assim, manteve-se firme, encerrando a canção com doçura. No intervalo, enquanto ela bebia água, o homem se aproximou. Vestia um terno discreto, tinha cerca de 40 anos, cabelos bem penteados. Seus olhos demonstravam curiosidade. Olá, eu sou Gustavo Nogueira, produtor musical. Tenho um pequeno selo independente e costumo frequentar lugares em busca de novos talentos. Espero não incomodar, disse ele, estendendo a mão. Lívia sentiu o coração acelerar. Muito prazer. Eu sou Lívia Soares. Não incomoda, não. Na verdade, estou surpresa. Ele sorriu apontando para o palco improvisado. Estava ouvindo você cantar. Gostei muito da sua voz e principalmente da interpretação das letras. A última música era composição sua? Ela confirmou sem esconder o orgulho que sentia. Sim, escrevi há alguns meses. Fala sobre momentos difíceis. Percebi a emoção na sua voz. Olha, não quero tomar muito seu tempo agora. Sei que você tem mais músicas para apresentar. Mas gostaria de conversar com você depois. Meu selo costuma investir em cantoras promissoras. Se tiver interesse, me procure, disse estendendo um cartão de visitas. Lívia pegou o cartão sem acreditar direito no que estava acontecendo. Claro, eu agradeço a oportunidade. Vou te procurar, sim. Ele se despediu e voltou para sua mesa. Ela permaneceu ali, atônita, lendo o cartão que dizia Gustavo Nogueira Produções. Novos talentos, gravação, assessoria musical. Era algo que sempre sonhara. Um produtor interessado em seu trabalho. Um lampejo de esperança iluminou seu peito, lembrando-a de que, talvez, o pesadelo pelo qual passara pudesse se transformar em trampolim. Terminado o show, ainda emocionada, Lívia recolheu seus pertences e foi direto até Gustavo. Conversaram brevemente, trocaram contatos para agendar uma audição em estúdio. Ele a elogiou de forma contida, mas sincera, dizendo que via potencial em sua voz e composição. Apesar de cautelosa, ela deixou o local com uma sensação de alegria que há muito não experimentava. Ao chegar ao quarto na pensão, segurando aquele cartão de visitas, Lívia recordou a cena de sua expulsão da casa. Uma voz ecoava em sua mente. Você nunca será nada. Desista de ser cantora. Agora, parecia que o destino lhe oferecia uma chance de provar o contrário. Enxugou uma lágrima de emoção
grata por não ter desistido em meio às adversidades. Caso o produtor fosse sério, aquela podia ser a reviravolta que tanto buscara. Na semana seguinte, Lívia se encontrou com Gustavo Nogueira em um pequeno estúdio localizado numa área comercial simples, porém movimentada. O prédio antigo abrigava algumas salas de gravação, produtora de vídeo e designers freelancers. Um ambiente criativo e cheio de energia, que agradou imediatamente a Lívia. Logo na recepção, ele a recebeu com um sorriso. Fico feliz que tenha vindo. Quero que conheça nosso espaço e converse com a equipe de músicos que trabalha comigo. Ela assentiu, sentindo um frio na barriga de ansiedade. Percorreram corredores apertados, até chegar a uma sala equipada com microfones, cabines de isolamento acústico e um computador repleto de softwares de produção. Um tecladista e um técnico de áudio estavam presentes, acomodados em poltronas velhas, mas confortáveis. "Pessoal, esta é Lívia, aquela cantora de quem falei", anunciou Gustavo. Os dois a cumprimentaram e Lívia rapidamente se viu diante de um microfone, com um fone de ouvido. "Então vamos começar?", perguntou Gustavo, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ela respirou fundo, tentando conter o nervosismo. "Tudo bem, vou cantar uma música autoral. É curta, mas acho que dá para demonstrar meu estilo." Assim que os primeiros acordes do tecladista soaram, Lívia fechou os olhos e deixou a voz fluir. A canção falava de feridas abertas e curas lentas, de perda e renascimento. Recordou-se dos dias amargos na casa de Samuel, das humilhações, e canalizou toda essa emoção nos versos. Sua voz, suave e ao mesmo tempo firme, encheu a sala com uma intensidade inegável. Ao terminar, abriu os olhos e notou que Gustavo e os demais estavam em silêncio. O técnico de áudio foi o primeiro a comentar. "Rapaz, ela tem algo diferente. Não é só afinação, é interpretação." Senti de verdade a dor que ela cantou. Gustavo sorriu, aprovando com um aceno. "Exatamente. Foi o que notei no restaurante. Lívia, você tem algo que não se ensina. É a capacidade de transmitir emoção. Ainda precisa lapidar técnicas, mas isso a gente consegue em estúdio." Ela corou de satisfação, aliviada por ter agradado. "Obrigada. Eu realmente me entrego nas letras." "Percebo", continuou Gustavo. "Se você estiver disposta, podemos trabalhar juntos. Não posso prometer fama imediata, mas já pensamos em produzir um single, gravar profissionalmente e colocar nas plataformas digitais. Tenho contatos em rádios locais e podemos tentar alavancar sua carreira." O coração de Lívia quase saltou pela boca. Tinha vontade de pular e abraçar todo mundo, mas se conteve. Precisava antes entender detalhes, contratos, valores, compromissos. Passaram a tarde discutindo termos. O selo de Gustavo era pequeno, mas sério, e oferecia suporte na produção e divulgação, em troca de uma porcentagem dos lucros gerados. Ela não hesitou em aceitar, desde que tudo fosse formalizado. Seria sua chance de crescer. Ao sair dali, carregava um pré-contrato impresso na bolsa e uma esperança renovada no peito. Pela primeira vez em muito tempo, acreditou plenamente em si. Passou a noite lendo cada cláusula, consultando uma conhecida que estudara direito, para garantir que não cairia em nenhuma armadilha. Tudo parecia honesto, embora não oferecesse grandes fortunas. Mas era um começo, e ela não precisava de luxos, apenas da oportunidade de mostrar seu talento. Nas semanas seguintes, começou a frequentar o estúdio para ensaiar e gravar faixas de teste. O plano de Gustavo era lançar uma canção autoral com arranjo de banda, seguida por um clipe simples, divulgado na internet. Lívia, que até então só se apresentara em bares, se viu diante de um processo profissional de gravação, microfones de alta qualidade, instrumentos variados, técnicos atentos aos mínimos detalhes. Embora estivesse longe de ser algo gigantesco, era um salto quântico em sua carreira. Toda noite, após voltar para o quartinho da pensão, ela se lembrava de Samuel. Sentia uma mistura de tristeza e rancor, pois, se ele a tivesse apoiado, poderia até participar desse momento de vitória. Mas não. Ele escolheu menosprezá-la e expulsá-la. Talvez um dia se arrependesse,
Entretanto, agora, Lívia só queria focar em seu futuro na música, deixando para trás as vozes que disseram que ela nunca seria nada. O single de estreia de Lívia, intitulado Renascença, foi lançado em plataformas digitais cerca de 2 meses depois. Antes disso, Gustavo organizou pequenos shows de divulgação, inclusive um pocket show em uma livraria que costumava receber artistas independentes. Os resultados iniciais foram modestos, mas promissores. A música conquistou alguns ouvintes fiéis, que elogiavam a voz marcante e a letra intensa. Em meio a isso, Lívia seguia fazendo apresentações em bares, sustentando-se com cachês e gorjetas. A vida não mudara radicalmente, mas agora ela tinha um norte, um plano. Passou a treinar canto e presença de palco, lendo sobre técnicas vocais, assistindo a vídeos de grandes cantoras para aprender com elas. Cada passo era uma pequena vitória. Então veio a notícia inesperada. Uma renomada cantora popular, Letícia Veloso, faria um grande show na cidade, e sua equipe abrira espaço para uma artista local fazer a abertura. Gustavo, que mantinha alguns contatos, indicou Lívia. As chances eram mínimas, pois havia muitos nomes de olho nessa oportunidade. Mas, para a surpresa de todos, ela foi a escolhida para abrir o espetáculo. A justificativa oficial da equipe de Letícia era que gostaram do timbre de Lívia e de seu estilo sincero, algo que combinava com o repertório proposto. Quando Lívia recebeu a confirmação, quase desmaiou de alegria. O show aconteceria em um espaço para 1.000 pessoas, muito além do que ela já experimentara. Seria sua maior exposição até então, uma chance de ouro para conquistar um público maior. Agora o desafio era preparar-se para esse momento histórico em sua carreira. Precisava escolher as músicas certas, ensaiar exaustivamente, cuidar da postura, figurino e tudo mais. No dia marcado, Lívia chegou cedo ao local do show. O palco era imenso, com equipamentos de som profissionais, iluminação detalhada e técnicos correndo de um lado para o outro. Ela sentia o coração bater forte no peito, como se quisesse saltar pela boca. Vestia um figurino simples, mas charmoso, que combinava com seu estilo romântico. Gustavo e sua equipe estavam lá para dar suporte. Quando as luzes baixaram e o apresentador anunciou seu nome, o público ainda estava chegando, mas havia centenas de pessoas acomodadas nas cadeiras. Lívia, de microfone em mãos, pisou no palco sentindo as pernas trêmulas. Respirou fundo, lembrou de toda a luta que travara e iniciou a canção Renascença. Sua voz ecoou, delicada e poderosa ao mesmo tempo, preenchendo cada canto daquele lugar. O público, inicialmente disperso, começou a prestar atenção. Verso após verso, Lívia notava rostos surpresos, admirados, alguns já erguendo os celulares para gravar. Ao final da música, foi aplaudida com intensidade surpreendente para uma artista desconhecida. Em seguida, apresentou mais 2 composições autorais, cada qual mais emotiva. Sentia, a cada nota, que estava exatamente onde deveria estar, em um palco, compartilhando sua alma através do canto. Ao encerrar a participação, recebeu aplausos calorosos. Saiu do palco com lágrimas contidas, abraçada por Gustavo e outros membros da produção. Aquela sensação era indescritível, um sabor agridoce de vitória depois de tanto sofrimento. Mal acreditava. Abrira um show de uma grande cantora com direito a aplausos genuínos. Seu coração transbordava gratidão. Mas o destino tinha mais uma surpresa guardada para aquela noite. Ao dar uma espiada na plateia, antes de deixar o local, Lívia reconheceu um rosto familiar na multidão. Samuel. Lá, sentado em uma das fileiras mais ao fundo, ele a encarava com olhos arregalados, incrédulos. Como havia chegado até ali? Ela não sabia. Talvez por acaso, ou talvez ele tivesse descoberto sua participação. O fato era que, ao vê-lo, um calafrio percorreu o corpo de Lívia. O homem que a humilhara dizendo que ela nunca seria nada, agora assistia a seu triunfo. O show principal prosseguiu com Letícia Veloso, que cantou seus sucessos para uma plateia cheia de energia.
Lívia ficou nos bastidores, saboreando o momento e trocando impressões com a equipe de Gustavo. Recebeu cumprimentos de diversos técnicos, gente que dizia ter se emocionado com sua voz. Tirou fotos com Letícia nos bastidores, que a parabenizou pessoalmente, dizendo que via grande potencial nela. Tudo corria em clima de festa, até que, ao final da noite, quando o público já se dispersava, Lívia sentiu uma presença incômoda às suas costas. Virou-se e deparou-se com Samuel, os olhos inchados, a postura tensa. Ele estava ali a poucos passos, encurralado por uma das paredes do camarim. Trazia um semblante de arrependimento misturado a desespero. Lívia, começou ele com a voz vacilante. Ela demorou alguns segundos para responder, ainda surpresa por encontrá-lo. O que faz aqui, Samuel? Ele abaixou a cabeça, envergonhado. Vi seu nome no cartaz do show. Não quis acreditar que era você, mas acabei vindo para ter certeza. Ela cruzou os braços, tentando manter uma postura firme. Pois é, era eu. Estou abrindo show de artistas famosos agora. Quem diria, não é? Um silêncio pesado se formou, interrompido apenas pelo ruído de pessoas passando ao longe. Samuel respirou fundo, procurando as palavras. Lívia, eu queria pedir desculpas. Tudo o que te disse, toda aquela situação. Eu estava desesperado. Não sabia o que fazer com as dívidas, com a vida que desmoronava. Ela manteve o olhar fixo nele, lembrando cada insulto, cada lágrima que derramara quando ele a expulsou de casa. Desculpas, você me jogou na rua, me humilhou, disse que eu nunca seria nada. Eu sei, e fui um idiota, continuou ele, mas por favor me escuta. Depois que você saiu, minha vida só piorou. Me afundei em mais dívidas, perdi o carro, tive que vender tudo. E não paro de pensar em como te tratei, em como errei. Eu me arrependo tanto. A sinceridade do arrependimento era quase palpável nos olhos de Samuel. Ele tentou aproximar-se um pouco mais, mas Lívia deu um passo atrás. Não chegue tão perto. Não acho que possa perdoar tão fácil. Você me feriu profundamente. Me fez passar fome e frio. Dormi em albergue porque você me expulsou. Nenhuma justificativa apaga isso. Ele engoliu em seco, ciente de que não seria simples. Eu entendo. Só queria dizer que me orgulho de te ver cantar assim. Sempre soube que você tinha talento, mas estava cego pelos problemas. Por favor, me dá uma chance de consertar isso. Vamos voltar? O coração de Lívia disparou, inundado por sentimentos conflitantes. Parte dela sentia saudade do companheiro que um dia amara, mas a lembrança do sofrimento pesava como uma âncora. Voltar? Samuel, nada mudou. Você não confiou em mim quando mais precisei. E agora que vê que estou me saindo bem, quer retomar o casamento como se nada tivesse acontecido? Ele abaixou o olhar. Eu sei que mereço seu desprezo, mas eu realmente te amo. Faz falta no meu dia a dia. Não consigo viver sabendo que você me odeia. Não te odeio, disse ela com voz fria. Só aprendi a viver sem você. E estou melhor agora, sem as suas ofensas, sem a pressão que me fazia sentir menos que nada. Antes que Samuel pudesse responder, Gustavo aproximou-se, notando a tensão. Tá tudo bem, Lívia? Ela se voltou para o produtor, suspirando. Sim, Gustavo. Este é Samuel, meu ex-marido. Ele já está de saída. Prazer, disse Gustavo sem disfarçar certo desconforto. Qualquer coisa, estou por aqui. Samuel recuou, vendo que a nova realidade de Lívia incluía pessoas e cenários dos quais ele não fazia parte. Eu vou embora, mas, por favor, me liga. Vamos conversar com calma. Me dá essa chance? Ela nada respondeu. Apenas o observou se afastar, carregando o peso do arrependimento nos ombros. Quando ele sumiu de vista, Lívia soltou o ar que vinha prendendo, sentindo as mãos tremerem. Gustavo colocou uma mão em seu ombro solidário e ela sorriu tentando se recompor. Ele te incomodou? Perguntou o produtor. Não, só mexeu com coisas que eu ainda não superei, mas vou ficar bem. Obrigada pela preocupação. Aquela noite, que deveria ser só de glória, terminou com um gosto agridoce. Lívia percebeu que a aparição de Samuel mexia com seu emocional,
trazendo lembranças dolorosas e a sombra de um passado que ainda a feria. Contudo, estava decidida a não se deixar abalar. Tinha um caminho pela frente e não permitiria que a culpa ou o arrependimento dele a desviasse de seus sonhos. Nos dias subsequentes ao show, a vida de Lívia se encheu de compromissos. Após sua apresentação bem-sucedida, algumas portas começaram a se abrir. Recebeu convites para se apresentar em eventos menores, feiras culturais e até para gravar uma entrevista em uma rádio local. Sentia-se radiante, embora um pouco assustada com tantas novidades. Contudo, notou algo perturbador: a presença constante de Samuel. Nas 2 semanas seguintes, ele apareceu inesperadamente em vários lugares onde ela estava marcada para cantar. Ficava no fundo, observando, e quando ela terminava, tentava abordá-la. Em algumas ocasiões, levava flores, em outras, tentava puxar assunto dizendo que estava disposto a ajudá-la no que precisasse. Parecia arrependido, mas também desesperado para retomar contato. "Samuel, por favor, para com isso", ela lhe disse certa noite, após uma apresentação num barzinho. "Eu não quero conversar, já deixei claro." Ele segurou seu braço com certa insistência. "Me escuta só um pouco. Eu sei que vacilei, mas estou mudando. Consegui um trabalho como vendedor autônomo. Estou organizando as dívidas. Não quero mais viver sem você." Lívia se soltou, mantendo distância. "Era só o que faltava. Quando estava no fundo do poço, você me despachou. Agora que me ergui, vem dizer que mudou?" Ele baixou o olhar, mas insistiu. "Eu errei, mas as coisas são diferentes agora. Estou disposto a apoiar você na sua carreira. Podemos recomeçar, ter uma família." "Basta!" exclamou ela cansada. "Não vou mais repetir. Acabou. Siga sua vida." Diante da recusa, Samuel começou a adotar uma postura ainda mais obsessiva. Certa vez, Lívia saiu do estúdio tarde da noite e o encontrou encostado na porta, como se a estivesse esperando. Em outra, ele ligou inúmeras vezes para seu celular, enviando mensagens longas, ora suplicando perdão, ora insinuando que ela devia lembrar-se de onde veio. Ela bloqueou o número, mas ele continuava criando outros contatos para insistir. A situação passou a perturbá-la. Sentia medo de que ele ultrapassasse os limites da insistência, transformando-se em algo mais perigoso. Comentou com Gustavo e alguns amigos, que aconselharam-na a ficar atenta e, se necessário, procurar a polícia. Mas Lívia ainda acreditava que Samuel não faria mal físico a ela, apenas estava desesperado. Entretanto, as coisas ficaram ainda mais tensas quando ela conseguiu, enfim, alugar uma casa melhor. Na verdade, comprou um pequeno sobrado de 2 andares num bairro mais tranquilo, utilizando um financiamento aprovado graças ao crescente reconhecimento de seu trabalho. Não era uma mansão, mas um lugar bonito, com espaço para montar um mini estúdio e receber visitas. Era sua conquista pessoal, o símbolo de que vencera as adversidades. O problema é que, pouco após se mudar, Lívia viu Samuel rondando o portão. Numa tarde, enquanto ela chegava de carro, um veículo simples que comprara para facilitar as idas e vindas, o viu parado na calçada, boquiaberto ao constatar que ela possuía uma propriedade nova. A expressão dele era de incredulidade e inveja. "Você comprou uma casa?" perguntou incrédulo, tentando se aproximar do portão. Lívia apertou o controle automático para fechar o portão da garagem, sem dar espaço para que ele entrasse. "Com o meu trabalho e financiamento, sim. Satisfeito? Você não tem nada a ver com minha vida." Ele ficou do lado de fora, com o rosto contorcido. "Como você conseguiu isso em tão pouco tempo?" Estou surpreso. Quando a gente não fica jogando os outros na rua e trabalhando para pagar dívidas erradas, as coisas acontecem", disparou ela com raiva. "Agora saia daqui ou chamarei a polícia." Sem ter como argumentar, Samuel se afastou, mas não sem antes deixar escapar uma última frase. "Isso não acabou, Lívia. Eu ainda vou falar com você. Preciso que me escute." Ela assistiu-o sumir rua abaixo, sentindo uma mistura de medo e compaixão. Sabia que ele estava numa situação miserável, mas não podia deixar que isso arruinasse sua paz. Precisava manter distância e, se necessário, tomar medidas legais.
A carreira estava decolando e ela não permitiria que Samuel, em seu arrependimento tardio, destruísse o que custara tanto construir. Para complicar, ou na verdade iluminar ainda mais a vida de Lívia, surgiu André, um músico e empresário que atuava em parceria com Gustavo. Ele tocava guitarra em algumas sessões de estúdio e também gerenciava patrocínios de eventos. Assim que se conheceram, a sintonia foi imediata. Com o tempo, os encontros profissionais se tornaram conversas pessoais e, sem perceber, ambos se viram próximos, trocando confissões e risadas. André a convidou para um jantar, e o clima de amizade se transformou em algo mais romântico. A princípio, Lívia ficou receosa, pois ainda carregava as cicatrizes do relacionamento com Samuel. No entanto, André foi paciente, respeitou seu espaço e demonstrou ser diferente, alguém que realmente a incentivava a cantar, elogiava suas composições, dava conselhos e apoio. Com a ajuda dele, Lívia conseguiu fechar contratos de shows em cidades vizinhas, ampliando seu alcance e aumentando a renda. O EP que gravara com Gustavo vendeu razoavelmente bem e suas músicas começaram a tocar em rádios regionais. Empolgada, ela passou a planejar um show autoral completo, algo que mostrasse ao público o repertório que compusera durante os períodos de maior dor e superação. Enquanto isso, Samuel continuava com seu comportamento errático, aparecendo às escondidas e enviando mensagens por novos números. Certa noite, após Lívia se apresentar em um evento, ele surgiu no estacionamento, quase implorando ajoelhado. "Lívia, me perdoa, eu faço qualquer coisa. Me dá mais uma chance, sei que errei." André, que a acompanhava, tomou a frente, mantendo distância segura. "Ei, chega. Você já deixou clara a posição dela. Saia ou chamamos segurança." Samuel, surpreso com a figura de André, vacilou. "Então é assim, Lívia? Já está com outro homem?" Ela respirou fundo, sem perder a calma. "Minha vida não é mais da sua conta. Vá embora." O ex-marido a olhou com uma fúria contida. "Você vai se arrepender, Lívia. Essa sua fama não vai durar." André deu um passo pronto para agir se fosse preciso, mas Samuel recuou. "Vou embora, mas não desista de mim, Lívia", disse incoerentemente antes de desaparecer na escuridão do estacionamento. Com o tempo, as aparições de Samuel se tornaram menos frequentes. Talvez ele tenha finalmente entendido que não havia retorno. Mesmo assim, Lívia sentia receio de seu desequilíbrio. Em contrapartida, seu relacionamento com André floresceu. Ele a ajudava na produção do show autoral que seria realizado em um teatro médio da cidade. Era um projeto ambicioso, mas que, com patrocínios e divulgação, poderia se tornar um marco na carreira de Lívia. No dia do grande show autoral, o teatro recebeu um público considerável. Fãs que conheceram Lívia pela internet, admiradores de Letícia Veloso que haviam acompanhado a abertura do outro show, amigos, parentes distantes. O coração dela batia acelerado, mas a excitação era deliciosa. Vestiu-se com esmero, ensaiou cuidadosamente o repertório. Assim que subiu ao palco, sentiu a mesma magia de sempre, mas multiplicada pela consciência de que ali era o show da Lívia. Não apenas uma participação. Cantou cerca de 12 canções, cada uma carregada de histórias pessoais. Falou ao microfone sobre superação, amor, traição e esperança. Em determinado momento, dedicou uma música a todas as mulheres que haviam sido desacreditadas em seus sonhos. O público reagiu com palmas e gritos de incentivo. Algumas pessoas filmaram e postaram trechos na internet, ampliando ainda mais seu alcance. Ao final, André subiu ao palco com um buquê de flores, oferecendo um abraço caloroso à cantora. O público aplaudiu. Em meio àquele momento sublime, Lívia lançou um rápido olhar ao fundo do teatro e notou uma figura solitária que, ao perceber que fora vista, se levantou e saiu de cena. Samuel. Fora assisti-la mais uma vez, mas não se manifestou. Parecia apenas constatar que ela conquistara algo muito além do que ele havia imaginado. Em seu coração, Lívia sentiu um misto de compaixão e alívio. Sabia que Samuel, em seu arrependimento, entendia tarde demais a importância dos sonhos de alguém. Ela, por sua vez, agora estava em paz consigo mesma, livre para amar e perseguir seus objetivos sem ser menosprezada.
Aplausos ecoavam no teatro, e ela, com os olhos marejados, curvou-se em agradecimento. Nos meses que se seguiram, a carreira de Lívia deu mais um salto. Foi convidada para participar de um programa de TV local, expandindo sua visibilidade. Sua música passou a ser executada em rádios regionais, e até uma grande gravadora demonstrou interesse em negociar. Embora tudo ainda estivesse em construção, ela se sentia cada vez mais confiante. Quanto a Samuel, as últimas notícias que chegaram até Lívia foram de que ele se mudara para uma kitnet na periferia, tentando reconstruir a vida após vender o apartamento onde moravam. As dívidas o consumiram, e ele acabou afastando muitas pessoas que tentou culpar pelos seus fracassos. Na solidão, compreendeu que o preço do orgulho e da humilhação alheia pode ser demasiado alto. Ele mandou algumas mensagens derradeiras pedindo desculpas, sem mais insistir na reconciliação. Lívia optou por não responder, preferindo sim perdoar mentalmente, sem reabrir feridas. Entendeu que perdoar não significa permitir a presença tóxica de alguém na vida, mas sim libertar-se do ódio. E ela já estava livre, voando nos palcos, nas letras, nos acordes de suas canções. Os laços de Lívia com André se estreitaram. Ele a apoiava não apenas como músico e produtor, mas também como companheiro. Em poucas palavras, encontraram um amor construído na admiração mútua e no respeito pelos sonhos um do outro. Em um dia ensolarado, sentados no quintal da casa de 2 andares que Lívia adquirira, ele tocou alguns acordes no violão enquanto ela compunha uma nova canção. Uma melodia suave que falava sobre quedas e reerguimentos. "Essa música vai ser linda", comentou André sorrindo. "Tem a sua cara." Ela retribuiu o sorriso, lembrando de quando mal tinha onde dormir e seu violão era o único consolo. "Vai ser, sim, e será a prova de que nunca devemos desistir de quem somos, mesmo que nos digam o contrário." Olhou ao redor, contemplando a casa aconchegante, o jardim nascente, os móveis simples, mas que traziam um lar. Tudo aquilo era fruto de seu trabalho, de sua fé e de sua voz, que um dia alguém dissera não valer nada. Sorriu para André, certa de que aquele homem ao seu lado era o oposto de Samuel. Um parceiro que via nela não apenas uma sonhadora, mas uma artista que precisava ser encorajada. E assim, entre acordes e versos, Lívia reescrevia sua história. Não importavam mais as frases cruéis do passado. "Você nunca será nada", pois ela se tornara tudo o que sonhou. Uma cantora reconhecida, independente, dona de sua própria vida. Ainda tinha muito a crescer, mas agora possuía a certeza de que era capaz de enfrentar cada desafio com a coragem pulsante em cada nota que entoava. O tempo, gentil e implacável, continuaria seguindo seu curso, e com ele, Lívia prosseguiria compondo seu caminho. Samuel, arrependido, seguiria na sua sombra, talvez sempre lamentando a decisão precipitada que tomou. Mas essa já não era a história de Lívia. A dela era feita de luz, palcos e melodias, e de um recomeço vitorioso que ninguém poderia tirar dela.